Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Como vocês sabem, 2022, ano eleitoral, e a gente entrevistando os pré-candidatos, pelo menos aqui de preferência da região de São José dos Campos, os que a gente tem mais proximidade, familiaridade. Claro que estamos indo atrás de vários outros também, mas dentro do possível, sabemos que não dá para falar com todo mundo, né? Mas pelo menos quem a gente já está sabendo, peneirando aí, já estamos indo atrás. E hoje, com o Wagner Balieiro, ele que é presidente do Partido dos Trabalhadores de São José dos Campos e já foi aí também vereador, já foi secretário municipal de transportes, líder estudantil, né? Tem uma carreira longa aí. Wagner, para aqueles que, né, de repente estão assistindo aí de outra cidade, não te conhecem direito, faça aí uma breve apresentação sua. Obrigado, André. Um prazer estar aqui conversando contigo, falando um pouco sobre as eleições, que é algo muito importante. Talvez o evento mais importante dos últimos anos no Brasil, talvez a eleição, eu acredito que seja a eleição mais importante da história, desde o início da redemocratização aqui no nosso país. Mas isso com certeza será aí a pauta aí da nossa conversa daqui para frente. Na minha apresentação aqui, quero dizer que eu sou joseense, sou nascido em São José dos Campos, filho de mineiros, tenho 44 anos, sou engenheiro, eletricista, moro na região leste de São José dos Campos, sou filiado ao PT desde 1995, quando eu tinha 16 anos, né? Então tenho aí já estou com 27 anos de filiação do Partido dos Trabalhadores. Fui candidato a vereador a primeira vez em 2004, já sendo eleito pelo Partido dos Trabalhadores em 2004, e depois, durante 4 eleições, 4 mandatos de vereador, sempre o mais votado do partido, e na eleição de 2012, inclusive, o mais votado da cidade. Já fui candidato a deputado estadual por 2 vezes, candidato a prefeito em 2020, e agora como pré-candidato a deputado federal. Tenho a origem da minha militância com uma participação muito grande dentro de movimentos progressistas dentro da Igreja Católica, uma atuação sempre participando ali dos movimentos da Igreja Católica, até hoje participando, né? Uhum. Nas paróquias, nas atividades da Igreja Católica. Já fui do movimento popular, presidente de bairro, já fui do movimento estudantil, quando fui presidente do diretório estudantil aqui dos estudantes aqui da Univap, e também trabalhei no setor elétrico, no movimento sindical também, no setor dos sindicatos dos eletricitários, ligado aos trabalhadores da Eletropaulo, da EDP, da CETEP, nesse setor, que é a minha área de formação, a minha área de atuação até os dias de hoje. Então, de uma maneira rápida, essa é um pouco da minha história, da minha participação aí nos movimentos, tanto sociais, populares, sindicais, e atualmente presidente do Partido dos Trabalhadores, pela segunda vez. Eu fui presidente do PT em 2011, 2012, e Uhum. agora retornei como presidente do PT em meados do ano passado, como presidente do PT aqui de São José dos Campos. Maravilha. Bom, Wagner Balieiro, agora pela primeira vez, né, pré-candidato, e claro, quando assim puder usar a terminologia, candidato a deputado federal, né? Pela primeira vez, como foi a conversa, né, os bastidores aí dentro do partido, né, para lançar o seu nome para federal dessa vez, Wagner? André, eu sempre trabalhei em toda a minha história de caminhada na política, nas discussões que a gente faz dentro do partido, da busca de consensos, de bastante debate, mas buscando um consenso, buscando construir projetos, e dentro desses projetos você discute um melhor nome viável aí para a implantação desse projeto. Então, isso aconteceu já nas vezes que fui candidato, fui eleito vereador, depois na candidatura de prefeito, nas candidaturas que a gente já teve. E não foi diferente na candidatura de deputado estadual, na pré-candidatura de deputado estadual. Houve reunião com várias lideranças do PT, várias discussões internas do partido. Isso logo já depois da eleição de 2020, quando a gente não venceu as eleições de 2020, falei assim, olha, precisamos reorganizar o partido para a disputa de 2022. Na época, inclusive, nem o Lula estava ainda com os direitos restabelecidos, né? A gente
reunindo as principais lideranças do partido, olha, precisamos verificar quem vai ser os candidatos, como que nós vamos fazer aí a participação no próximo processo eleitoral, né? Quem que vai fazer aí o processo de representar o PT, de representar o campo progressista junto ao eleitorado, e nós tivemos, dentro de um processo de construção com consensos, o nosso nome sendo levado aí para a candidatura como pré-candidato a deputado federal. Então, aí com o apoio até das principais lideranças, a Ângelo, o Carlinhos, o Marco Aurélio de Jacareí, o Hamilton, e a Amélia, as várias lideranças aí já nos ajudando nesse processo de construção da pré-candidatura a deputado federal. O PT já teve candidatos e já teve deputados federais muito atuantes aqui, né? Teve a Ângela Guadagnini durante 2 mandatos como deputada federal, teve o Carlinhos como deputado estadual e deputado federal. E teve o Marco Aurélio como deputado estadual. Faz 8 anos que o PT está sem deputado aqui na região. E é fundamental que agora, né, num processo de polarização e principalmente aí numa grande possibilidade de nós termos a eleição do companheiro Lula como presidente, do Haddad como governador, que a nossa região tenha representantes, tanto federal como estadual. E é dentro desse processo que está aí colocado o meu nome para a gente ser um interlocutor, um representante do Partido dos Trabalhadores e que possa ser também, além de um representante da região, um representante com um lado claro na política em defesa da reconstrução do Brasil que a gente vai precisar fazer com a eleição do presidente Lula, diante de tanta destruição que a gente está vendo com o atual desgoverno que a gente está tendo. Wagner, a gente costuma perguntar aí principalmente no caso você sendo do PT, né, aí filiado desde 95, como você mesmo falou, e acompanhando a história do partido, né, meu pai, aliás, era também do PT, tenho contato aí com muitas pessoas que são ou já foram, né, e justamente essa questão do já fui ou não fui, sou, não sou, com essas idas e vindas, os vários grupos que já participaram e saíram, as polêmicas travadas internamente no partido, e você se manteve firme lá. Mas, curiosidade, houveram tentativas de tirá-lo ou convites para você sair do partido? Tirar do partido nunca houve, não, viu, André? Mas convite para sair do partido, outros partidos procurando, discussões desse tipo sempre houve, né? Tanto do campo da esquerda como do campo do centro. Da direita, extrema-direita, nunca apareceu convite, porque eu acho que eles já sabem que não tem nem diálogo. Convite, conversa sempre tiveram, né? Mas a gente sempre esteve firme na mesma caminhada. A política ela tem ali os seus ciclos, né? Tem hora que você está em alta, tem hora que você está em baixa. A conjuntura ela vai mudando, né? Ao longo do tempo, né? Então o que eu vejo muito e é necessário a gente ter na política é coerência. Coerência. As pessoas têm que conseguir olhar para o candidato e olhar assim, pô, ele sempre teve aquele lado, ele sempre teve aquela ideia, aquela linha de pensamento. Você traz segurança, inclusive, para o eleitor, quando o eleitor sabe a sua história, sabe o seu lado, sabe o seu posicionamento diante de diversos temas que a gente tem que fazer no dia a dia da sociedade. Eu até estava falando esses dias aqui, conversando com o pessoal aqui na região da Vila Industrial, região que eu moro aqui, Vila Industrial, Vila Tesouro, e um colega falou para mim, olha, o bacana, Wagner, é que a gente sabe o lado que você está. A gente sabe o seu posicionamento, a gente sabe o seu caráter, a sua história. Você não pula de galho em galho, você não muda. Isso é bacana. Então, eu vejo pessoas que até trabalham comigo aí na linha, olha, ele tem uma coerência, ele tem uma história, ele tem um lado claro dentro dessa discussão. E a gente precisa ter mais isso na política. Lado claro, definição clara de pessoas que ficam pulando de lado, de galho em galho, que ficam mudando toda hora. Uma coisa é você sair de um partido do campo da esquerda e mudar para outro campo da esquerda, né? Dentro ali de uma linha, de uma afinidade ideológica parecida. Agora, a gente vê pessoas que saem do campo da direita, que vai para a extrema-direita, que depois vai para o centro, aparece na esquerda, sai da esquerda. Aí tem um projeto pessoal e uma confusão ideológica que não ajuda em nada, né? Então, balaio de gato. Um balaio de gato, aí é um projeto pessoal, aí não é um projeto político, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito disso no Brasil. O Brasil sofre
com falta de partidos com mais identidade, com partidos mais fortes, né? As democracias mais fortes do mundo, de países desenvolvidos, eles possuem partidos fortes. Tem ali os ciclos, tem ali algumas crises, e tal, mas você tem uma identidade pelos partidos fortes que nós temos nesses países. E o Brasil precisa voltar a ter partidos fortes, partidos com identidade, né? É muito legal quando você, por exemplo, vai conversar com alguém, a pessoa vai começar a falar da sua opinião na educação, na saúde, na economia, na política de imigração, na valorização do trabalho. Pela opinião, você já vai descobrir qual partido que a pessoa pertence. Partido forte é assim, você vai falando a opinião de diversos assuntos, você fala, opa, eu acho que ele pertence ao partido tal, ou ele é ligado ao partido A, ao partido B, enfim. E aí, por que é bom partido forte? Porque quando você vai votar no legislativo, independente de quem ganhar o legislativo, eu votei no Wagner Balheiro. Mas o Wagner Balheiro não ganhou. Mas o colega que está junto com o Wagner Balheiro, do mesmo partido, pensa igual ao Wagner. Então, ele tem segurança de que aquele voto que foi no Wagner, mesmo que o Wagner não ganhe, foi para alguém do mesmo partido que pensa igual ao Wagner. Isso é ter partido forte. Partido com uma coesão, uma coerência ali das ideias dos companheiros que fazem parte da chapa. Quando você não tem partido forte, que cada um pensa o que quer, cada cabeça é uma sentença, vira uma confusão, vira um projeto pessoal, você não tem clareza de projeto de país, você não tem clareza daquilo que é apresentado para a sociedade, porque cada um pensa o que quer. Então, por isso, a necessidade de partidos fortes é uma etapa que o Brasil ainda precisa fazer. Está fazendo, devagarzinho está fazendo, porque algumas mudanças na legislação, seja ela cláusula de barreira, seja a proibição das coligações, isso, de uma certa maneira, vai fortalecer aos pouquinhos essa questão da identidade partidária. E também, não por uma situação boa, mas a polarização que nós estamos vivendo hoje, para derrotar a extrema-direita e do lado do campo democrático popular liderado pelo presidente Lula, essa polarização, eu acredito que nessa eleição vai tornar mais forte a identidade do eleitor na hora de votar o campo legislativo com o campo executivo. Então, por exemplo, vai votar no candidato do presidente Lula, vai votar no Lula, vamos votar em candidatos que apoiam o presidente Lula. Vai votar contra o Lula, vai apoiar candidatos que votam contra o Lula. Então, eu acredito que nessa eleição, em função da polarização, vai ter uma identidade maior, né, na votação do legislativo, junto com o candidato a presidente que foi escolhido, né? E é importante que tenha isso, né? Não adianta a gente, por exemplo, eleger o presidente Lula e não eleger uma bancada de deputados que possa colocar o projeto que o Lula vai apresentar para a sociedade durante o período eleitoral, né? Então, o Lula, mesmo nos melhores momentos ali do Partido dos Trabalhadores, nunca tivemos mais do que 150 deputados federais no campo progressista, e isso puxando gente que tenho lá minhas dúvidas se era progressista ali, né? Mas, assim, nunca chegou a ter 200 deputados, né? E nós precisamos, principalmente para aquele eleitor que está querendo votar Lula, que está querendo mudar o país, está querendo trazer o PT de volta, principalmente eleger o presidente Lula, votar em candidatos que sejam apoiadores do presidente Lula para fazer a mudança acontecer com o apoio do Congresso, porque sem o Congresso fica muito difícil de fazer as mudanças tão necessárias que o país precisa. Isso abre para algumas questões até polêmicas, Wagner, que eu vou colocar aqui para a gente, mas antes de entrar nelas propriamente, como você falou, né, um pré-candidato a federal do PT, aí para o Congresso em Brasília. Em linhas gerais, o que é que nesse conturbado 2022, governo Bolsonaro e tudo mais, o que o PT, o legislativo, ou os pré-candidatos, né, ao legislativo federal petista estão conversando entre si, o que é que o PT precisa levar para Brasília para esse 2022, 2023? Olha, André, vamos começar pelo seguinte. Nós estamos diante, eu não tenho dúvida de que essa eleição de 2022 é a eleição mais importante desde a redemocratização do país. Por mais que nós já tivemos várias eleições, essa eleição ela é uma eleição entre
a disputa entre a barbárie, que é representada pelo atual governo, por tudo que a gente está vendo de destruição no país, ou a disputa entre a barbárie e um processo de civilização, de disputa entre a morte e a vida, entre o bem e o mal, uma disputa entre a democracia e a destruição da democracia. Tem muita coisa em jogo nessa eleição. Então, eu fico até assim, de um lado, eu até falo para as pessoas, olha, eu estou muito feliz de poder participar desse processo eleitoral como pré-candidato, porque eu estou participando de um momento histórico no país, de um momento que a gente vai poder falar daqui a 10, 20, 30 anos para os nossos filhos, netos e outras gerações, que naquela época, onde o Brasil estava correndo o risco de cair de vez no obscurantismo, no negacionismo, nós fizemos presença e mostramos que o Brasil tem outro caminho, como já teve no passado. Então, essa eleição, ela é uma eleição da mais importante aí na história recente do Brasil, que vai definir se o Brasil quer o caminho da vida, da democracia, de retomada do desenvolvimento, ou se quer continuar esse caminho de destruição, de negacionismo que a gente está vendo acontecer em todas as áreas do Brasil. Então, por isso que quando hoje a gente fala de uma frente maior que o PT, de uma coligação maior com todas as forças que prezam a democracia em primeiro lugar, eu sou muito dessa linha de que a gente tem que somar forças com quem defende que nós devemos ter uma democracia, que devemos ter minimamente condições de estabelecer um processo político, um debate saudável na sociedade. Todo mundo que estiver desse lado está numa linha contra o atual governo, que é o governo de destruição. Então, a primeira coisa é o seguinte, essa é uma opinião minha, mas é uma opinião majoritária dentro do PT e majoritária nos partidos do campo progressista. É necessário a gente, eu sei que é difícil, mas trabalhar a unidade para a gente derrotar o que representa o atual presidente e o que representa esse grupo de bolsonarismo no país. A gente precisa derrotá-los, porque eles representam tudo que é de intolerância, de ódio, de destruição de direitos, de desgoverno, do fim das políticas públicas. Então, a unidade, ela primeiro passa por esse momento, nesses temas maiores. É lógico que vão ter diferenças em vários temas menores, mas esse tema maior de defesa da democracia, de defesa da civilização, é fundamental hoje, porque o Brasil está numa situação onde a gente está correndo risco sério. Vocês imaginam a gente passar mais 4 anos com esse atual presidente? O que vai virar esse país se continuar com esse atual presidente que está tirando direitos, destruindo o meio ambiente, destruindo toda a possibilidade de participação popular, de discussão democrática. Nós temos um problema no país hoje, que para garantir a sobrevivência do país, não podemos deixar esse atual governo continuar. Não podemos deixar a extrema-direita continuar. Né? Então, aqueles que prezam a democracia precisam trabalhar a unidade. Tem as dificuldades, tem as conversas, mas nós precisamos superar algumas pequenas divergências em prol de um projeto maior, que é derrotar o Bolsonaro e restabelecer o desenvolvimento do Brasil com justiça social, com inclusão, restabelecendo um projeto de país, porque hoje nós não temos um projeto de país. Hoje o que nós temos lá é a venda de todo o patrimônio do Brasil, é a destruição do meio ambiente, enfim, é a vergonha que a gente passa todo dia no cenário internacional, é a destruição da Constituição aos poucos, com testes ali de medidas antidemocráticas ali no intuito de forçar a ter a possibilidade de um golpe acontecendo no país. Então, tudo isso está em jogo nessa eleição. Então, por isso que eu trabalho, que o principal tema agora é esse, né, André? E, Wagner, bom, evidentemente não queremos, né, a extrema-direita, ou como alguns dizem, a ultradireita no poder, né? Para ontem a saída dela, mas, como você mesmo colocou, né, a questão nevrálgica aí que deve estar sendo muito discutida, tanto fora quanto dentro do Partido dos Trabalhadores, mas se aliar com a direita, ou com a direita democrática, ou com a direita de cara nova, ou seja lá que nome queiram dar, né?
Será que isso aí é viável? Será que a gente não pode cair num futuro, ou melhor, num novo tiro no pé? Olha, André, nós precisamos tem esses valores maiores. O programa do PT ele está sendo construído, né? Nós estamos conversando com vários outros partidos, com várias outras lideranças. Eu acredito que nós temos aí um exemplo do que foi com o presidente Lula, né? De um país que tinha projeto, de um país que tinha medidas de inclusão, de um país que trabalhou o desenvolvimento e valorização da indústria nacional, né? Esse programa ele está sendo montado e a gente está chamando outras forças para discutir conosco, para trabalhar a construção desse projeto, né? Eu não, nesse momento, com a situação que a gente está vivendo, eu acho que nós precisamos ampliar. E nós precisamos ampliar para derrotar o bolsonarismo e para garantir governabilidade depois. Eu acho que as duas coisas elas vão se somando, né? Então, eu não tenho problema de conversar com quem queira derrotar o bolsonarismo e com quem a gente possa construir, mesmo com algumas diferenças, trabalhar a construção de projetos, com projetos claros, né? O PT está ali com a proposta dele, com aquilo que ele já fez enquanto partido que dirigiu esse país, né? E dentro daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente já apresentou para o país, né? Algumas mudanças precisarão ser feitas em relação ao que a gente já teve no passado, corrigir alguns erros do passado, mas é necessário a gente somar. Eu não tenho ilusão, eu sou pragmático, André. Nós não temos hoje ainda maioria suficiente para sozinho governar esse país. Nós não temos, né? A gente está numa luta enorme para que a gente possa ter a eleição do presidente Lula com o máximo de deputados junto com o presidente Lula. Quanto mais a gente eleger junto com o presidente Lula, menos negociação você precisa fazer. Mas enquanto você não consegue fazer isso, você tem que fazer aliança, né? Quisera nós, se a gente pudéssemos eleger o presidente Lula, já ter 400 deputados do PT. Aí você não precisa fazer aliança. Mas enquanto isso não tem, enquanto a gente não tem esse processo na sociedade, ou se não vai chegar a esse número, você vai precisar fazer aliança. Você precisa garantir governabilidade. Nós não podemos correr o risco de ganhar uma eleição para presidente e não ter governabilidade porque a gente não consegue fazer a negociação política correta dentro do Congresso Nacional. Isso até desperta uma questão. Eu estava até pensando comigo mesmo esses dias e depois conversando com alguns colegas aí que também gostam de filosofar a política, né? Às vezes eu penso que seja Lula ou seja Bolsonaro, claro que são figuras distintas, mas a sensação que dá e que não é de hoje é que o grande vencedor na prática acaba sendo o chamado centrão, né? Porque para ele é muito fácil mudar de time, para ele é muito fácil negociar, né? E aí quem quer que esteja no poder acaba negociando e o final da história a gente conhece, né? Mas tem uma diferença dessa vez. Tem uma diferença grande. Pela primeira vez, o Centrão tem um candidato, que é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi eleito contra, falando aberrações, mentindo para a sociedade, não tendo projeto nenhum, mas falando que era contra o Centrão. O Bolsonaro é do Centrão e o Bolsonaro entregou o governo para o Centrão. E o Centrão, pela primeira vez, está aparecendo como candidato majoritário. Nunca teve isso. Pela primeira vez, o Centrão tem um candidato majoritário, que é o Bolsonaro. E é contra esse Centrão, contra o Bolsonaro, que está aqui a candidatura do Lula, somando com outros partidos, para fazer a disputa eleitoral. Então, a diferença dessa vez, a disputa e o debate, ele vai acontecer mostrando a necessidade da gente eleger o presidente Lula e também, junto, para aquele que vai votar junto com o Lula, votar em partidos que estão apoiando dentro da base do Lula, que não é o Centrão. Que não é o Centrão, e não tem nenhum. O Centrão tem lado dessa vez, né? Essa eleição, diferente das outras, o Centrão está com lado. Um lado mais. Mas eu não tenho dúvida, viu, André, que do jeito que é o perfil de alguns ali, o Centrão perdeu a eleição, alguns partidos na maior cara de pau vão querer ainda fazer aliança com o Lula. Mas a gente tem tudo para evitar isso, né?
a liga da eleição do Legislativo com a eleição do Executivo, né? Ainda mais agora com essa situação onde o Centrão tem candidato dele, né? Se o Porque Centrão tem tem uns um que vão candidato dele que é o Bolsonaro, literalmente saiu o resultado nas urnas, tem uns que vão literalmente mudar de lado, né? então, mas isso tudo vai depender do tamanho que for eleito do lado nosso. Se a gente tiver uma maioria, ou se tiver condições de ter um grupo de partidos com bastante deputados, senadores, para garantir a governabilidade, você torna a discussão um nível muito melhor. Não nesse nível que a gente está vendo acontecer hoje, que até com a existência de orçamento secreto. É um escândalo, né? Você tem dinheiro público sendo irrigados aí em bases dos deputados do Centrão, e a sociedade não sabe que recurso é esse, para onde vai esse recurso, e a gente sabe que por ali ocorrem muitos casos de corrupção, e principalmente porque você não tem nem a informação de que recurso é esse. Fora os outros casos que é 100 anos de sigilo, 100 anos de daquilo, 100 anos de sigilo disso. Isso aí, André, eu não tenho muita preocupação, não. Quando o Lula ganhar, ele derruba esse sigilo todo aí e acabou. A gente coloca tudo às claras de novo. A melhor maneira da gente derrubar diversos dos problemas que tem no país é transparência radical. Abrir as contas, deixar as coisas mais abertas, mais bem debatidas e com participação da população nas decisões. Tendo transparência, tendo o debate necessário, tudo aberto, você diminui muito os problemas. Diminui problema tanto em relação à questão da corrupção, melhora a questão da cidadania, porque você coloca a população podendo participar e conhecendo dos números, das informações. Isso é cidadania e isso vai trazendo uma melhor qualidade, até inclusive do debate político, né? Então, transparência radical é sempre algo que eu sempre fui nessa linha aqui do trabalho de vereador, nos debates que a gente faz aqui em relação à Prefeitura de São José dos Campos. Quanto mais aberto, quanto mais debatido o assunto, mesmo que demore ali para tirar um consenso, a qualidade sempre fica melhor depois, né, quando você faz isso com transparência e debate. Eu acho que temos tudo para fazer isso no Brasil. Isso é interessante do ponto de vista agora de um projeto federal, né? Você como pré-candidato, né, Wagner? Porque a gente conhece sua trajetória enquanto vereador, a, se não quando nem sempre realizado, mas pelo menos as tentativas, né, de ter sempre a participação popular em tudo que era debatido, questionado na Câmara, e a gente vê que, em linhas gerais, né, não só o PT, mas todos os partidos que se dizem mais populares, ou de esquerda, ou progressistas, né, de uma forma geral, parece que perderam isso, né? Justamente esse levar o povo para o centro do debate, né? É algo que a gente vive alguns ciclos, né? Eu acho que houve um momento aí de dificuldades. Eu acredito que agora, até porque a situação de vida da população está piorando demais, o povo está passando fome, está sem salário, está desempregado, não vê perspectiva. E temos um maluco na presidência, né? Um negacionista, um criminoso, miliciano na presidência. Então, o que a gente precisa fazer agora? Precisa mostrar para a população que a política é um instrumento de mudança, né? E o partido tem que estar aberto, né? Eu estou como presidente do PT agora, né? Eu sou assim, juventude, venha filiar conosco, venha participar, você vai ter voz, vez, venha fazer formação, venha conhecer, venha ser parte, mas não é parte só engrossando fileira. Venha fazer o partido junto, venha construir junto, venha fazer política partidária, venha ser cidadão aqui e usando essa cidadania para fazer política do bem, né? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. A eleição sempre é uma oportunidade para isso, André. Muitas pessoas veem na eleição uma expectativa, uma esperança de mudança, e ali é algo que a gente pode fazer florescer em muita gente o desejo de atuar mais diretamente, seja em partido, em entidades, movimentos sociais, estudantis, sindicais, ou dentro do seu próprio bairro, fazendo algum tipo de atividade, conhecendo um pouco mais de política pública,
e o pessoal começar a entender que política pública é algo que pode ser realizado com a participação de todos. Então, eu sou sempre muito positivo nessa linha aí de querer mostrar que é possível fazer com todo mundo participando, ajudando e aprendendo junto aí, né? A questão pública é de todo mundo, então todo mundo tem o direito de participar das decisões e de conhecer os dados que estão. Um debate que sempre entra vira e mexe entra aí na discussão, né, Wagner? E a esquerda, de uma forma geral, costuma puxar também. A extrema-direita, às vezes, fala quando quer aparecer aí ou quando acontece alguma coisa que não é muito do interesse dela. Mas, em linhas gerais, é mais a esquerda que, às vezes, puxa essa discussão. Você, como um pré-candidato a deputado federal, né? Ou seja, no Congresso, que isso vai ter que ser, caso seja do interesse, né? Que isso vai ter que ser puxado. Uma grande reforma política, ou de repente uma nova constituinte, uma nova constituição. A gente sabe que a Constituição de 88 é muito boa, mas poderia ser melhor, né? Quer dizer, são questões que têm que aparecer no debate político, né? Ainda mais no Congresso, né? Olha, no momento, né, o que a gente precisa fazer? Precisa primeiro fazer a paralisação da destruição da Constituição ou daquilo que foi construído lá na Constituição Federal de 88. Hoje nós estamos vendo uma retirada enorme de direitos, nós estamos vendo mudanças acontecendo que estão destruindo algo que sequer foi implantado ainda. Tem muitos itens da Constituição de 88 que nem sequer foram implantados. E alguns direitos que lá estão sendo previstos já estão sendo dizimados, mudados. Então, a primeira coisa é parar com a destruição dos direitos da população. A primeira coisa é essa. Né? Eu não acredito que a gente tenha que fazer uma constituinte agora. Nós precisamos fazer com que aquilo que já está na nossa Constituição seja cumprido. Nossa Constituição é belíssima, ela tem muitos itens bacanas, muitas questões de direitos fundamentais, direitos sociais, leis ainda que precisam ser regulamentadas para colocar em prática aquilo que está estabelecido na Constituição de 88. Então, a primeira coisa, Lula ganhando a eleição, parar com essas reformas que só retiram direitos da população. Depois, começar um projeto de reconstrução e de implantação daquilo que já está na Constituição desde 1988. E a gente precisa estar colocando. E a questão da reforma política, tudo vai depender de que congresso que a gente vai ter, né, André? Não adianta a gente falar de reforma política se eleger um monte de gente do Centrão, o que nós vamos ter é um golpe de quase conseguiram fazer na última agora, quase que faltando um ano aí para as eleições, quase que voltaram com as coligações, quase que voltaram com algumas coisas que já tinham sido conquistas, quase que perdemos. Nós tivemos aí uma mobilização da sociedade, dos partidos, como o Partido dos Trabalhadores, que conseguiram segurar e não deixaram voltar a ter, por exemplo, o retorno das coligações. O retorno da coligação é um atraso. Eu já fui candidato a prefeito, já fui candidato a vereador, fui presidente de partido. Coligação, no modelo antigo, é uma porta aberta para a corrupção. Então, nós não podemos deixar voltar a ter coligação. Coligação proporcional é algo que, se o partido existe com alguma linha, com estatuto, com ideologia, ele tem que apresentar a ideologia dele, a linha de atuação dele, com a chapa própria. Não tem que ficar toda hora fazendo coligação, até no primeiro turno na chapa de vereador, por exemplo. Mas que partido é esse? Não tem identidade? Aí começa a venda de tempo de TV, venda de espaço partidário. Então, tudo isso o Centrão tentou colocar quase no limite ali daquilo que a legislação permite, que é um ano antes da eleição, quase que voltaram com a história da coligação. Nós conseguimos derrotar isso, mas para não ter esse tipo de problema na próxima, uma boa reforma vai depender da quantidade de deputados comprometidos com o fortalecimento da democracia, fortalecimento do sistema partidário, forem eleitos. Se a gente não eleger bons deputados ou não eleger gente que pensa em projeto político partidário, em projeto de país, fica muito difícil. Precisa cuidar da eleição do legislativo. Fala-se muito em prévias, em pesquisas eleitorais para o executivo, né? Principalmente presidente, né? Evidentemente.
Male male, fala-se aí um pouco, dá uma salpicada ou outra como está a questão para senador. Deputado a gente sabe que é muito difícil, né? Pelo menos no quesito nomes, mas no quesito blocos partidários ou partidos propriamente, vocês sentem que o PT, falando aí no popular, tá bem na fita para esse ano? O PT, de longe, ele é o partido mais lembrado pela população, mas lembrado por todas as realizações que já foram feitas nas administrações onde o PT passou, seja municipal, estadual e principalmente no governo federal, os governos do presidente Lula. Então, quando a gente coloca o PT sozinho, ele é mais lembrado como partido do que a soma de todos os outros partidos. Isso é algo que aconteceu graças à história bonita que o PT tem, da sua origem, da sua organização, da sua participação dentro dos principais debates do país. O PT nunca deixou de estar participando, de estar mostrando o lado em qualquer debate no país. Lado claro, posicionamento, discussão. Por isso que o PT é sempre bem lembrado. E sempre quando tem ali uma dificuldade que a população vê acontecendo, ela sabe que o PT é um aliado para ajudar a população nos momentos mais difíceis. E é isso que está acontecendo agora. No momento que o país está passando por uma dificuldade enorme, né, o PT está aí na liderança, junto com o presidente Lula e tal, é porque a população está vendo seus direitos sendo retirados, está vendo aí a vida piorando e sabe que o PT tem lado claro no sentido de defender principalmente aqueles menos favorecidos, de tentar mudar essa realidade triste que o país está tendo. Então, eu vejo sempre com muita alegria aí que o PT é o partido, de longe, mais lembrado, mais organizado aí por parte da população, né? Mas, mesmo assim, é necessário a gente ter esse fortalecimento da democracia, das instituições partidárias sendo buscados sempre, para que a gente despersonalize o voto. O mais urgente que a gente precisa acontecer é isso. Wagner, uma pergunta, claro, da política aí, né? Mas talvez com um leve cunho pessoal também. Você que foi podemos dizer, acho que o principal nome aí da oposição, ou da política de oposição ao governo do Felício Ramute, né, do ex-prefeito e agora pré-candidato a governador Felício Ramute. A sua opinião aí, o que leva o Kassab a sair lá de onde ele está para vir aqui fazer um convite? E já assim de primeira, o Felício pegou e aceitou, né? Tem, tem coisa a mais aí que não estão falando ou é só projeto eleitoral mesmo? Olha, a primeira coisa é o Felício larga a cidade, né? Não foi falado isso na eleição, né? Então, largou a cidade dentro de um projeto pessoal, né? Então, isso não foi uma coisa feita de um simples convite, foi, né? Teve várias negociações, várias conversas, a gente não sabe os detalhes, mas o fato é uma aventura, né? Com certeza vai dar bem errado isso, né? Porque o Felício não tem a mínima chance de ganhar a eleição, né? E espero que não ganhe também, né? Para não fazer a mesma coisa que fez em São José. Então, e parar de mentira, né? Porque agora que eu estou vendo é que ele vai em tudo quanto é lugar. Aqui em São José fiz isso, São José fiz aquilo. Daí toda hora, quando você vai olhar lá nos comentários nas redes sociais, tem um monte de gente desmentindo. O prefeito falou aí que São José não tem problema com vaga de creche. E cheio de problema de vaga de creche. O prefeito falou aí que trata bem servidor. Aí chega aqui é só porrete no servidor. O prefeito falou aí que fez isso, fez aquilo. Eu falei assim, olha, não tem nada disso que esse cara está falando por aí em outras cidades. Não aconteceu em São José, não. Então, assim, é uma candidatura que não vai a lugar nenhum, na minha opinião. E também é uma falta de respeito com a população de São José, que o elegeu e abandonou no meio do caminho a administração, enfim, né? Não, eu estou até curioso para ver o que vai acontecer ainda nos próximos meses, mas eu não. Vai ser uma surpresa se essa candidatura for até o final. Mas é uma candidatura que não vai chegar a lugar nenhum. Para estadual, vocês já têm alguém aí na lista? Já estão conversando com alguém aí para ser o, digamos, representante do PT
o pleito estadual aqui, Vale do Paraíba, região? Na verdade, nós temos o PT agora, tá? Assim como outros partidos estão no meio aí da definição das candidaturas estaduais e federais, né? Os proporcionais, né? Escolhendo os deputados estaduais, federais. O PT da região do Vale do Paraíba vai ter aí pelo menos uns 3, 4 candidatos a deputados estaduais, estão verificando os nomes. Tem a vereadora Juliana, que deve ser pré-candidata a deputada estadual. Tem o Marcelo Ribeiro, que é presidente do SIAC, um dos sindicatos aqui de São José, que também é pré-candidato estadual. Tem o Vela, que é pré-candidato a deputado estadual lá de Pinda. Tem a professora Cristiane, que é pré-candidata lá em Taubaté. Então, tem alguns nomes que estão aí na discussão interna do partido. Né? Provavelmente teremos 2, 3 candidatos a deputados estaduais aqui na região. Está de bom tamanho pelo tamanho da região. E lógico que a gente vai fazer parceria com todos esses que forem pré-candidatos a deputados estaduais da região e até com outros candidatos a deputados estaduais que já têm algum trabalho aqui. O PT tem alguns deputados que, mesmo não sendo da região, possuem parcerias e discussões aqui na região. Então, a ideia é fazer sempre a parceria com quem trabalha aqui na nossa região. Perfeitamente. Wagner, quero agradecê-lo aí pela sua participação aqui, né? Essa uma entrevista como um pré-candidato, né? Seguindo aí as regras eleitorais, mas quem sabe mais para frente já oficialmente como candidato, né? Aí nos próximos meses queremos aí, se tudo der certo, recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade. Podem contar comigo. A gente sempre teve um maior carinho e sempre uma admiração aí pelo trabalho de vocês. Podem contar conosco, tanto para outras entrevistas ainda na pré-candidatura e depois, quando começar o processo eleitoral também, a gente vai estar à disposição aqui para apresentar as nossas propostas, né, o trabalho que a gente está pretendendo desenvolver aqui na região e também os detalhes aí daquilo que a gente vai fazer durante a campanha para eleger o presidente Lula. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês e um abraço a todas e todos aí. Contem conosco sempre. Maravilha. Wagner Balieiro, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, ele que é aqui de São José dos Campos, região metropolitana do Vale do Paraíba. Mas lembrando, né, quando se trata de deputado, em qualquer lugar do estado de São Paulo, tá valendo, né? Por mais que tenha o regionalismo, mas na prática, qualquer lugar do estado de São Paulo, quem conhecer aí, gostar do Wagner ou gostar de qualquer outro candidato, pode fazer as honras aí, né, Wagner? Maravilha, então. Wagner Balieiro, muito obrigado e vamos encerrando aqui então, minha gente. Um abraço em todos e tchau.